E aí, gente, boa noite, tudo bem? Tem umas carinhas novas hoje aí. Que bom ter vocês junto com a gente aqui no nosso culto. Um prazer. Hoje a gente vai falar de um tema bem especial assim para mim. Eu creio que foram 3 longos meses de reflexão para mim até chegar nesse tema. Foram 3 meses assim, onde eu tive que aprender bastante. Eu falo que as pessoas, elas antes de falar alguma coisa e tal, elas têm que aprender, né? E eu falo assim que eu aprendi muito assim nesses últimos tempos. E eu falo que com Deus, eu acho que o processo comigo é um pouco diferente assim. Acho que eu estava até conversando com o Samuel essa semana. Eu falei com o Samuel que a gente parece que o processo que Deus ele faz comigo, que eu preciso amadurecer muito cedo. Tenho só 27 anos, já sou pastor de igreja, entendeu? Então, acho que o processo ele é bem assim, diferente comigo, né? E nesses últimos 3 meses, eu tenho passado com alguns momentos com o Senhor, e que nas 2 últimas semanas tem ficado bastante claro para mim, aquilo que Ele quer fazer através de mim, mas não só através de mim, aquilo que Ele quer fazer através da igreja também, aquilo que Ele quer ensinar para nós hoje, e para o tempo de hoje. Uma das coisas que mais tem afetado o meu coração é como que nós podemos viver o discipulado de Jesus na era de hoje. Aliás, nós estamos a 2000 anos de diferença ali do tempo dos apóstolos. Nós não temos assim, hoje, a disponibilidade de viver um discipulado 24 horas com ninguém. Imagina, eu vou falar bem assim, João, a partir de amanhã você vai ter que passar 24 horas comigo durante 3 anos. Imagina como que seria essa rotina. Como é que ele iria trabalhar? Como que ele iria fazer todas as outras coisas que ele tem que fazer? Como que ele iria cuidar do seu casamento? Como que isso ia acontecer? Como isso aconteceria, Arthur, se eu chamasse você amanhã, vamos dar 3 anos ali, 24 horas juntos? Não tem como, né, irmãos? Hoje em dia ninguém faz isso. Mas não é para fazer mesmo. Porque o discipulado que Jesus teve foi o que Jesus teve. E o discipulado que Jesus teve não é o que ele teve que fazer somente com os apóstolos. É também o que ele quer fazer com cada um de nós. Então, uma das coisas que eu acabei descobrindo no meio do caminho é que o discipulado não sou eu que faço. Eu sei que a gente tem os grupos de discipulado, e eu não tenho nada contra isso, ter nome com o grupo, vamos discipular, ou o verbo discipular, né? Não, mas só quando a gente começa a olhar na Bíblia, o discipulado sempre aparece não aparece discipulado, aparece discípulo. Quando a gente começa a olhar na Bíblia, o que é discipulado? Discipulado é seguir Jesus, seguir o caminho de Jesus. É isso que a gente entende como a palavra discipulado. Só que não aparece na Bíblia a palavra discipulado, sabia? Aparece somente na Bíblia a palavra discípulo. Porque discipulado não é algo que se faz, é algo que se vive. Você é discípulo. Discípulo é um substantivo. Então ela define algo, ela define alguém. Então quando Deus ele estabeleceu o discipulado, ele estava querendo dizer o seguinte: Jonathan, o discipulado não é aquilo que você faz, é aquilo que eu faço. É aquilo que eu quero fazer na vida das pessoas. Eu sei que a gente fala em verbo discipular, mas a grande verdade é que a gente só está ajudando o verdadeiro discipulador. Essa é a grande verdade do nosso grupo discipulado. E, para trazer um pouco mais sobre isso, eu trouxe um tema que é discipulado não tem formatura. O que isso quer dizer? E é isso que a gente vai discutir essa noite. E eu quero que você preste bastante atenção, porque se você entender isso e praticar, isso pode mudar a sua vida. Poucas vezes eu falo isso, assim. Mas realmente, se você realmente entender o que é o discipulado e aquilo que nós vamos falar hoje, isso pode mudar a sua vida para sempre. Pode ser um divisor de águas, como foi para mim.
Aí só vou pedir, Gui, você pode abaixar um pouquinho o retorno aqui do teclado para mim, por favor? Discipulado não tem formatura. E antes da gente começar, eu quero fazer uma pergunta para você. A pergunta é a seguinte: o que está te formando? O que está te formando? Eu não estou perguntando para você o que está te informando. O que está te informando é as suas redes sociais, o conhecimento que às vezes você tem ouvido no domingo. Não é o que entra no ouvido no seu domingo que eu estou te perguntando. Mas o que dia após dia, de maneira silenciosa, está esculpindo em você o tipo de pessoa que você tem se tornado. O que está te formando? Porque o que eu estou falando aqui é o que raramente a gente para pensar. Você está sendo formado. Você está sendo formado. Agora, sempre, sem parar. A questão nunca é se você está sendo formado, mas você está sendo formado pelo que ou por quem. Essa é a questão que a gente vai trabalhar hoje. E essa é a verdade, que você está sendo formado. Agora, sempre e sem parar. Existe um mito que o ser humano ele acredita que a pessoa ela não é influenciada por ninguém. Ou seja, que a pessoa está no vácuo, que ela é livre para poder escolher aquilo que ela quiser, que ela pode viver da forma como ela quiser, porque ela não é influenciada por nenhuma fonte externa. Isso é a maior mentira. Todos nós somos formados por alguém, todos nós estamos sendo discipulados por alguém, todos nós estamos vivendo pela fé em algo. Todos nós. Todo mundo vive pela fé. A questão é pela fé em quê? Até mesmo a não crença em Deus é uma fé. É uma fé. O ateísmo é uma fé. Porque não é possível provar a não existência de Deus. Não é possível. Mas é uma fé. Por isso que é uma fé. E tem um autor que eu gosto muito que ele fala o seguinte: que antes de nós sermos seres pensantes, nós somos seres de desejo. Nós somos seres que amam. E esses nossos desejos, eles são moldados principalmente pelo que escolhemos conscientemente, que não pelo aquilo que nós escolhemos conscientemente acreditar, mas pelo que praticamos repetidamente. Uma forma de você saber os seus desejos e como que eles estão agora, às vezes as pessoas falam, eu quero desejar Deus. Quem acorda de manhã fala, Deus, eu te desejo mais do que tudo, olha. Amém. Às vezes você vai ter um dia ou outro que vai ter isso, né, Hudson? Tem um dia que você vai acordar e vai falar, beleza. Normalmente esses dias estão muito bem associados a quando a gente tem um culto maravilhoso, um culto poderoso, ou um retiro que a gente tem uma experiência muito forte com Deus. Mas no nosso dia a dia, não é muito bem assim que é a vida. Tem dias que a gente não acorda, beleza. Mas a gente acorda reclamando da nossa esposa, a gente acorda com o nosso filho metendo o dedo no nosso olho. Né, Samuel? Indo para o hospital depois. A gente acorda com a notificação do trabalho, a gente acorda com uma notificação triste. Enfim, muitas vezes aquilo que acontece no nosso dia a dia não é muito refletido naquilo que nós acreditamos, mas naquilo que nós, às vezes, desejamos. E os nossos desejos, ou seja, os nossos desejos, eles são moldados por aquilo que nós fazemos todos os dias, repetidamente. Não tem como você mudar o desejo de um dia para o outro, a não ser Deus. Deus ele pode fazer o que Ele quiser. A partir do momento que nós cremos em Jesus, os nossos desejos eles são moldados para Deus, beleza. Só que esses desejos, eles precisam ser colocados dentro de hábitos para que ele possa crescer cada dia mais. E o que eu estou querendo dizer com isso? Tudo aquilo que nós praticamos repetidamente, os nossos ritmos, os nossos hábitos do cotidiano, toda prática, ela forma algo em nós. Todo hábito, ele modela, e toda rotina está te formando em alguém. Eu estava até conversando essa semana, que sabe aquele hábito que a gente tem de ir para a pista mais rápida? É um hábito de uma cultura da pressa. Que
sem a gente perceber, estamos dentro desse hábito. Sem a gente perceber, a gente pega a fila do supermercado, e escolhe a fila o quê? Mais rápida. A que você vai ter menos tempo ali passando. O que você está querendo dizer quando a gente começa a tomar esse tipo de atitudes? Dentro de você existe uma cultura da pressa. E Deus não trabalha assim. Gente, uma coisa que Deus não tem é pressa. Uma das coisas que a gente começa a entrar dentro do nosso discipulado é que a gente começa a pegar Deus e falar assim: Deus, eu quero que você aja da minha forma. Eu quero que você aja do meu jeito. Eu quero que você aja no meu tempo. Quando a gente está passando por uma crise, eu falo: Deus, eu quero me livrar dessa crise agora. Deus, eu não aguento mais, eu quero me livrar disso. E quando a gente começa a pegar a cultura da pressa e aplicar para Deus. Fala: Deus, você tem que agir na minha pressa. Porque na vida tudo é assim. É só eu abrir o aplicativo do iFood e o iFood vem. E 20 minutos depois, às vezes. E é uma verdade isso. Você está sendo formado. E sem parar. E nós temos uma crise de formação. Mas não é uma crise que provavelmente você pensa. Porque o que não falta hoje, irmãos, é conteúdo. Você não concorda comigo? Hoje nós vemos na era da informação. Nós temos muito conteúdo até a respeito de Deus. Muito conteúdo. Então, é o que a gente acaba vendo, né? Nós temos um paradoxo, onde nós vemos um conteúdo infinito disponível para nós. Hoje nós temos a Bíblia no celular, nós temos a Bíblia física, já tínhamos há algum tempo, mas recentemente temos a Bíblia no celular. Nós temos podcasts, nós temos pregações, nós podemos ouvir tudo o que quisermos sobre Deus. Só que conteúdo não tem refletido na maturidade. Apesar do conteúdo sobre a fé ser infinito, nós olhamos para a maturidade espiritual e está cada vez mais baixa. Nós estamos em um país onde 80% se diz cristão, dividido entre católicos e evangélicos. Mas nós também estamos em um país onde nós temos altos índices de corrupção. Qual o problema dessa geração? Não é conteúdo, é maturidade. Porque nós confundimos formação com informação. Aí grava isso. A gente começa a confundir que para a pessoa ela conhecer a Deus, ela precisa de quê? Mais conteúdo. Nossos discipulados, quando a gente faz, o que tem se transformado? Conteúdo. As nossas pregações, elas são muito focadas em quê? Conteúdo. Quer dizer que o conteúdo não é importante? Não, o conteúdo ele é muito importante. Por meio do conteúdo da nossa fé, por meio da palavra, por meio da Bíblia, é onde é moldada a nossa visão de mundo. É onde é moldada a forma como a gente olha a realidade, como a gente olha aquilo que a gente considera como verdade. O conteúdo ele é importante. Mas o conteúdo por si mesmo, ele não transforma ninguém. Porque se transformasse, nós estaríamos na geração que mais vive a maturidade espiritual. E não é isso que está acontecendo. Então existe uma dicotomia entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós estamos vivendo. Quantos aqui já ouviram? Não andeis ansiosos por coisa alguma, o que Jesus falou? Todo mundo já leu esse texto. A verdade, todo mundo está ansioso. Estou mentindo? A gente lê no texto lá de Filipenses 4. A paz que excede todo entendimento. Realidade, estamos sem paz. A gente lê, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Realidade. Às vezes a gente nem tem vontade de estar com Deus, de orar com Deus, a gente às vezes não acredita nisso. O problema não é que você sabe. O problema é algo muito mais profundo dentro de você. É o seu coração. Porque não adianta eu saber na mente. Essa verdade, ela tem que descer para o meu coração. E é isso que a gente vai trabalhar hoje. Como que essas verdades, elas podem vir para dentro do nosso coração? Porque, irmãos, uma coisa é certa. A cultura, ela quer te influenciar. A cultura, ela quer te influenciar. Não ache que a cultura é neutra. Ela não é neutra. Ela realmente quer mudar você. Ela quer transformar você. A cultura, ela tem a sua própria liturgia. Antigamente, elas tinham uma liturgia diferente. Às vezes você adorava outros deuses, ia para outros tipos de culto. Enfim, era a rotina daquele tempo.
Hoje em dia, no mundo secular, isso está fora de moda. O que é mais comum é outra coisa. É uma cultura onde tem a liturgia da Netflix, a cultura onde tem a liturgia do Instagram, a cultura onde tem a liturgia do consumismo e da ansiedade. Esse é o reflexo do nosso tempo de hoje. É muito normal a gente fazer o quê? Maratonar séries. Quem nunca fez isso, atira a primeira pedra. Mas quando a gente está lá maratonando as séries, a gente está sendo moldado por isso. Sem a gente perceber. Sem a gente perceber, a gente está sendo tomado de dopamina, de prazer, e a gente fica viciado nessas coisas. E quando a gente chega para ler a Bíblia, ou orar, ou estar com Deus, é tão difícil. Mas é porque o seu cérebro está tão acostumado com isso, que a gente acaba se acostumando e não tem espaço para ouvir Deus nesse momento. Outro, o Instagram. O Instagram é uma ótima fonte, assim, para a gente poder falar da nossa vida, falar das redes sociais, falar de Deus. Mas também, ela também pode atrair a liturgia do nosso coração, porque a gente vai só passando para baixo. E aí a gente vai vendo, né? Até minha esposa falou, pegou o celular das meninas, aqui da igreja, mais jovens, e viu 8 horas. 8 horas de celular. Eu falei, meu Deus. Cara, 8 horas de celular, a cultura, ela está formando você. Ela está formando você. Outra coisa, o consumismo. A gente vai lá, passa muito tempo no celular, por consequência, a gente acaba vendo coisas, vendo pessoas que estão melhores do que a gente acaba se comparando e fala, eu preciso dessa bolsa. Eu preciso desse tipo de casamento. Eu preciso desse tipo de espiritualidade. Eu preciso desse tipo de padrão de vida para que eu possa ser feliz. A cultura do consumismo. E a consequência de tudo isso é uma vida cheia de ansiedade, cheia de medos. Porque você não tem o que você acha que precisa, você não tem o resultado que você acha que precisa ter no momento que você quer, e a consequência natural disso é uma vida ansiosa, uma vida com medo. Uma vida onde parece que os versículos que falam, não andeis ansioso por coisa alguma, não reflete no nosso dia a dia. E aí que entra uma questão, que é o que eu vou falar com vocês hoje. Se você não está sendo intencionalmente formado por Jesus, você já está sendo formado por outra coisa. Não existe nenhum ser humano na Terra que não está sendo formado. Todos os seres humanos, seja seres humanos bons ou seres humanos ruins, que fazem coisas ruins, todos eles são formados por algo. A escolha nossa é, por quem nós vamos ser formados? Eu quero ser formado por Jesus. Eu quero ser formado intencionalmente por Jesus. Eu falei exatamente isso essa semana, que existe uma grande diferença entre você tentar e treinar. Teve uma corrida esse ano aqui na igreja, que falava muito sobre que ia ter, né? E aí a minha esposa, ela falou bem assim comigo, a gente vai correr. Quem já fez corrida assim, gente? Aquelas corridas, você já fez? Eu nunca fiz. João tem cara que já fez. Já fez não, João? Meu Deus, vai ser a meta para o próximo ano. Mas a minha esposa, ela foi lá, animou, né? Ela falou bem assim pra mim, Jonathan, vamos fazer. Eu falei, beleza. Aí a gente se inscreveu. Só que, tipo assim, pra você correr era 4 quilômetros. Aí não tem como você só chegar lá e correr, né, irmãos? Você precisa ter o quê? Você precisa treinar. Aí a gente foi no primeiro dia, vamos lá. Aí no segundo dia, aí já não quis ir mais, porque viu que o primeiro dia foi difícil. Aí no segundo já não quis ir mais. Aí eu falei, mas a gente já se inscreveu. Imagina se eu chegasse lá e desse a louca de ir. Ia dar certo, gente? Não ia dar certo. Porque naquele dia eu ia tentar. Eu ia tentar correr. Eu ia tentar correr 4 quilômetros. Mas é diferente se eu treinasse. Se eu treinasse, tivesse uma disciplina de ficar todos os dias correndo, sei lá, 1 milha, aí na segunda semana, 2 milhas, na terceira semana, 3 milhas, enfim, e você vai crescendo progressivamente, com certeza eu teria mais habilidade para poder correr naquele dia. O problema da nossa vida é que a gente está tentando muito
e treinando pouco. A gente está tentando muito estar aqui na igreja. A gente está tentando muito seguir a Jesus. A gente está tentando. Mas a palavra diz para a gente não tentar, mas para a gente treinar. E como treinar? Buscando o estilo de vida de Jesus. A única forma de nós vivermos a nossa fé, a única forma de nós buscarmos sermos discipulados por Jesus Cristo, é treinando. E o que significa treinar na visão cristã? O treinar na visão cristã são as disciplinas espirituais. É o nosso treino diário. Não tem como a gente querer viver a vida de Jesus e não querer ter o seu estilo de vida. É igual você querer ser um corredor de triatlo, um atleta, e não querer ter a disciplina dele. Não tem como. Ou você será formado por Jesus, ou você será formado por outra coisa. Se você não está vivendo o evangelho na sua vida, se você não está conseguindo viver ele, é porque, não intencionalmente, você está sendo formado por outra coisa. Não intencional. E é isso que nós vamos trabalhar hoje. Eu vou pedir para vocês abrirem um texto comigo, em Lucas 9, versículo 23. É um texto bem simples. E ele vai refletir muito aquilo que a gente quer passar hoje. Lucas 9, versículo 23. Bom, ele já está aqui no telão, se você quiser ver. Já está aqui. Olha o que o texto ele diz. Quem abriu diz, eu vou para o céu. Aê. Olha só o que o texto diz. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia. Olha o que o texto está dizendo. Tome sua cruz cada dia. E siga-me. Tome a sua cruz cada dia e siga. Isso aqui é o chamado de Jesus ao discipulado. Ele está chamando você, vem para o meu discipulado. Se você quer ser meu discípulo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. E aqui que está o ponto. Essa ideia de seguir Jesus, de praticar a vida, de estar em treinamento e não tentando, não veio de mim, veio do próprio Senhor. Porque ele diz uma palavra muito e muito importante. Ele diz o quê? Cada dia. Cada dia. São 3 verbos que a gente pode observar aqui. Ele não diz o seguinte: complete um programa de discipulado, receba seu certificado, e aí sim você será meu discípulo. Ele não diz isso. Ele também não diz assim, olha, você vai lá fazer um curso, você vai lá estar num grupo de discipulado, e aí a partir disso você vai ser meu discípulo. Você vai estar no domingo de manhã, vai estar no domingo à noite, vai vir para a igreja, e a partir disso você vai ser meu discípulo. Ele não fala isso. Isso quer dizer que um discípulo de verdade não faça isso? Claro que o discípulo de verdade faz isso. Mas o que eu estou querendo dizer, irmãos, aqui é o discipulado de Jesus. É aquilo que ele quer fazer em nós, pessoalmente. Em mim e em você. E esse discipulado de Jesus, ele falou, olha, cada dia, negue-se a si mesmo. Cada dia. Não é um dia eu faço, no outro eu não faço. Não é um dia eu tento, eu vou tentar hoje, Jesus. Vou tentar, hoje eu vou fazer. Mas amanhã eu paro. Uma pessoa que vive na inconstância é uma pessoa que está tentando. Não é uma pessoa que está praticando. Não é uma pessoa que está treinando. E se você vive nessa tentativa, as consequências que você vai ter na sua vida é o quê? Ser discipulado por outra coisa e não por Senhor Jesus Cristo. Existe um mundo espiritual querendo captar o nosso coração, querendo captar a nossa vida. E o diabo, ele é muito astuto, ele é especialista em humanidade. E o que ele quer fazer é te afastar cada dia mais desse lugar. Ele quer fazer com que você não tome a sua cruz. Ele quer fazer com que você não negue a si mesmo.
Ele quer fazer com que você se afaste do Senhor. E a forma que Ele vai fazendo isso é dia a dia. É todo dia. É 24 horas. Se a gente não se colocar nesse lugar de cada dia, de uma forma não intencional, nós estamos sendo formados por outra coisa. Não intencionalmente. Então nós podemos ver que existe aqui 3 movimentos de sequência do qual Jesus ele diz para nós. Ele diz: negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. E por último, siga-me. Negue-se, tome sua cruz e siga-me. E como eu falei, a cada dia. A gente vai entender esses 3 movimentos hoje. E o que isso significa para nós. 3 movimentos. E agora, o primeiro deles é o negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Então, é legítimo a gente querer saber quem nós somos, né? Existe uma busca no nosso tempo de hoje pela autenticidade, a busca por eu ser aquilo que faz sentido para mim, aquilo que me satisfaz, aquilo que me completa, aquilo que realmente justifica os meus sentimentos, a minha vida, a minha mente. Hoje nós estamos na era da autenticidade, né? A gente pode colocar assim, aonde é caracterizada pelo individualismo expressivo. Então, hoje nós vivemos na geração onde se você não concorda comigo, você está negando aquilo que eu sou. E existe aquela separação do seguinte, né? Olha, eu concordo, se é verdade para você, não tem problema. Não tem problema, é verdade para mim também. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi. Se é verdade, se você acredita no alien, se é verdade para você, é verdade para mim também. E a gente começa a achar que numa era de amor e de aceitação e de tolerância, a gente precisa o tempo todo não desagradar as pessoas discordando delas. O tempo todo. A gente precisa tipo assim, olha, se é verdade para você, é verdade para mim também. Mas não é isso que Jesus fez. Porque falar a verdade não é falar a mentira. Jesus discordava das pessoas. Jesus discordava dos fariseus. Jesus discordava da prática que aquelas pessoas tinham. Jesus discordava delas. Mas discordava em amor, mas discordava. Discordar faz parte do tempo de hoje e tal. Nós vemos esse tempo. E no início da nossa caminhada, há algo que parece resolver isso, né? Você descobre que é filho de Deus, que o seu valor não depende do seu desempenho. E cada estudo bíblico nesse estágio é uma revelação. Quando a gente começa a entrar na igreja, a gente começa a ler a palavra, a gente fica admirado. Nossa, eu sou filho de Deus. Nossa, a Bíblia é tão bela, ela tem palavras tão boas para nós. Deus é tão amoroso, Deus é tão bom. Sabe, a gente entra nessa fase de que a gente se maravilha com as verdades de Deus. E tudo isso é ótimo, porque faz com que a gente cresça na fé. Só que tem um momento que chega assim, que bate no platô. E eu já vi isso várias vezes, assim. Uma pessoa, a gente começa a confundir que quanto mais conhecimento bíblico a pessoa tem, quanto mais conhecimento teológico a pessoa tem, mais madura na fé ela é. A gente faz essa associação, porque discipulado no Ocidente se transformou em um grupo de estudos, basicamente. E acho que eu tive que aprender isso muito cedo, porque eu vi pessoas que andavam junto comigo e que pregavam da mesma forma como eu pregava, assim, e talvez até melhor, mas elas se desviaram. Elas não estão mais conosco. Porque a questão nunca foi conhecimento. É o coração. É o coração, porque o conhecimento, ele ajuda, ele te amadurece, mas até certo ponto. Até certo ponto. O perigo, a cultura, ela começa a dizer para nós algumas coisas que se a gente não vigiar, se a gente não orar, se a gente não buscar as disciplinas espirituais, o nosso coração vai acabar sendo tendencioso para essas verdades. E que verdades? A cultura ela diz para nós, seja fiel a si mesmo. A cultura ela diz para nós, você é o que você compra. A cultura diz para nós,
o seu valor está nos seus resultados. Seja fiel a si mesmo. Confie no seu coração. Siga o seu sonho, siga o seu coração. Quando eu viro isso, aí parece frase de efeito e tal, mas quando aqueles cantores, né, tipo assim, sabe aquele cantor meio vibe Vitor Clay, assim, da vida? O importante é ser feliz. O importante é seguir o seu coração, entendeu? As pessoas, elas falam isso, irmãos. O cara que foi lá, recentemente agora, e matou aquela policial, ele estava seguindo o seu coração. Você acha que ele estava seguindo o quê? A mente dele? Ele estava seguindo o seu coração. Pessoas que matam, seguem seu coração. Pessoas que traem, seguem seu coração. Nosso coração é algo enganoso. Nós não podemos confiar nele. Não podemos confiar nos nossos desejos. Porque nem sempre os nossos desejos eles vão corresponder à verdade da palavra de Deus. Às vezes, quando a gente está passando por uma crise no casamento, vem aquele pensamento ou aquela ideia do seguinte: se eu me separasse, eu seria mais feliz. Ou outra ideia: eu casei errado. Eu fiz errado. Sempre vem isso no nosso coração. E o que é isso, irmão? É a narrativa do quê? Da nossa autenticidade. Seja fiel a si mesmo. Pense na sua própria felicidade. Pense naquilo que é melhor para você. Assinado Satanás. Assinado Satanás. Então, existe uma ênfase da nossa cultura para isso. E as nossas liturgias do nosso dia a dia, nesse scroll infinito do Instagram, que diz que a sua vida poderia ser melhor se você talvez se separasse, que a sua vida seria melhor se você tivesse um carro diferente, um emprego diferente, e a lógica do consumo que te diz que você é o que você compra. Tudo isso que foca na cultura da performance, seus resultados. Sabe aquela pessoa que vive no trabalho? Trabalha. Ela trabalha. E eu era uma pessoa assim também. Eu falo assim, cara, eu sinto tanto prazer no meu trabalho. É tão bom quando tudo funciona, quando tudo dá certo. E quando as pessoas te reconhecem por aquilo que você faz. Nossa, é tão bom entregar resultado. É tão bom. É muito bom mesmo. Mas eu não sou aquilo que eu faço. É muito bom servir o próximo. Mas nós não podemos pegar tudo aquilo que é servir o próximo, ser uma pessoa boa no nosso trabalho, na nossa identidade. Isso é o que o mundo faz. Por isso que tem muita gente que passa o dia todo trabalhando. Tem muita gente que passa o final de semana inteiro trabalhando. Porque o que eles estão buscando no fundo é uma realização para comprovar a sua identidade. Eu sou bom. Porque ela acredita que através da sua performance que define a sua identidade. Isso é o que a cultura diz para nós. Que o seu valor está nos resultados. E o cristão, ele não cultiva as práticas espirituais que não vive isso. Ele percebe que em seus reflexos emocionais, seus desejos e a sua visão de mundo são mais parecidos com o do Instagram do que com o de Jesus. A gente começa a viver uma vida de medo, ansiedade, de tudo isso. Não é porque Jesus quer que a gente viva assim. Nós vivemos isso porque o tempo todo nós estamos autoconscientes, não dele, mas do nosso trabalho, redes sociais e, enfim, vida que não está em Deus, que não busca estar em Deus. Isso tem consequências. Tem consequências porque se você não busca viver intencionalmente formado pelo Senhor Jesus Cristo, outra coisa vai formar o seu coração. Outra coisa vai formar o seu coração. E aí o negue-se a si mesmo não é uma questão de destruição da sua identidade. Às vezes a gente pensa nisso, né? Então eu tenho que negar a mim mesmo, tenho que negar minha vontade. Não. O negue-se a si mesmo, na verdade, é uma libertação de você mesmo. Porque você não é aquilo que você acha que você é. Você é aquilo que Deus definiu que você é. Você não é aquilo que os seus sentimentos dizem para você. Você é o que a palavra de Deus fala sobre você. Quem pode determinar aquilo que você é não sou eu, nem você mesmo, mas o seu próprio Criador.
Ele que te criou, Ele que determinou aquilo que você deveria ser. E se você ainda não é isso, é porque você está indo totalmente contra aquilo que você foi criado para ser. Então esse negue-se a si mesmo é uma libertação, porque quando você nega o eu fabricado pela cultura, o eu que performa, o eu que consome, o eu que compara com as outras pessoas, você descobre o eu verdadeiro, que é aquele que é recebido de Deus e não construído por você. Esse é seu eu verdadeiro. A nossa justificação, existe uma verdade na Bíblia chamada justificação pela fé. Ela fala o seguinte, que todos nós somos declarados justos diante de Deus simplesmente pela fé. Ou seja, nós não somos justos por aquilo que nós fazemos. Nós somos justos pelo ato de Deus em nós, por aquilo que Ele fez por nós. A sua justiça, ela não é conquistada. A sua justiça, ela é recebida. Nós recebemos uma justiça recebida, não uma justiça conquistada. Não é uma justiça que pode ser comprada, mas que só pode ser recebida. Nós recebemos a adoção de Deus, nós somos reconhecidos pelo Pai. E a nossa união com Cristo diz que você não está sozinho nesse projeto de resistir a essa formação cultural que acaba acontecendo. Porque o próprio Senhor falou que eu vou enviar o Espírito Santo. E Ele vos ensinará todas as coisas. Quem quer ser ensinado pelo Espírito Santo? Eu quero ser ensinado por Ele também. E aí que está um ponto. Isso exige prática. Para eu ser ensinado pelo Espírito Santo, isso vai exigir uma prática da minha vida. Uma vida diferente. Eu falo para as pessoas, poxa, como é que você quer ser discípulo de Jesus se você não para nem um pouquinho para dedicar o tempo a Ele? Entende? Tipo, a gente quer Deus, a gente quer ouvir Deus. Mas não tem como a gente querer Deus e ouvir Deus se a gente não se coloca nesse lugar de ouvir Deus. Entende? Para eu falar com a Luana ou com o Arthur, eu preciso ligar para eles. Ei, ô Arthur, e aí, como é que você está e tal? Como é que estão as coisas? Todos os momentos que a gente separa para estar com o Senhor, na nossa rotina, no nosso dia a dia, é como se nós estivéssemos ligando para Ele. Nós estivéssemos conectados com Ele. Nós estamos falando, olha, estamos recebendo um tempo aqui. Vocês já perceberam que tudo aquilo que vale a pena de relacionamento, casamento e tudo, precisa de tempo? Tudo precisa de tempo. Para eu ter tempo, investir no meu casamento, eu preciso ter tempo com a minha esposa. Para eu ser um marido melhor. Para o meu casamento ele frutificar. Da mesma forma com Deus. E não é porque você não quer. É porque você está tentando. Se você não se colocar na rotina de parar de tentar e começar a treinar, você vai continuar a mesma coisa. A mesma coisa. Isso exige prática. Não porque a graça precisa de esforço para funcionar, mas porque a cultura não tira folga. Enquanto a gente fala bem assim, olha, é só eu vir nesse culto aqui e tudo vai acontecer. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas se você não se dedicar diariamente a Deus, outra coisa vai acabar te formando. Porque a cultura não descansa. A graça, ela não tira o esforço. Ela tira o mérito. O mérito. A graça não tira o esforço, ela tira o mérito. O mérito não é nosso, é de Deus. Mas existe o esforço. O esforço de estar com Deus. E isso exige prática. O outro ponto que a gente tem que colocar é tome a sua cruz cada dia. Every day, né? Todos os dias, todos os dias. E é legítimo a gente querer uma vida que funcione. Porque, gente, quem gosta de sofrer aqui? Eu não gosto de sofrer também, não. A gente quer uma vida que funcione. Nós queremos um casamento saudável. A gente quer um trabalho significativo. Nós queremos filhos que caminhem com Deus. Né, Samuel? Que vai ser pai de novo aí. Nós queremos filhos que caminhem com Deus. Aí, ó. Vai ser pai de novo. Ele e Maine. Pais. Nós queremos filhos que caminhem com Deus. Eu olho para o Henrique e eu falo assim, esse aí é o filho da aliança. Mas é diariamente ali, né? Tem um trabalho de pai e mãe diariamente ali para que ele seja assim. É uma prática. Nós queremos ver uma vida assim. Deus, Ele nos fez para florescer. E os salmos, eles celebram a prosperidade do justo. Às vezes, quando a gente quer combater a questão da teologia da prosperidade,
da teologia coach, enfim, a gente acaba negligenciando algumas coisas. Isso significa que Deus não quer nos abençoar? Isso significa que Deus não quer nos curar? Que Deus não quer que a gente viva uma vida de paz? Não, gente. O apóstolo Paulo, ele estava na prisão, mas ele estava em paz. Então existe uma paz que excede o entendimento. Existe uma realidade na vida espiritual que realmente é satisfatória, é boa. Existe isso, existe esse lugar. Mas ela não é baseada nas circunstâncias, é baseada em Deus. E é isso que a gente acaba encontrando na palavra. A cultura, ela oferece atalhos de formação espiritual que custam a nossa alma. Porque ela tenta pegar a gente, fazer com que a gente otimize o nosso tempo, maximize os nossos resultados, elimine o que nos traz retorno. A cultura, ela faz isso para nós. Nosso casamento não está trazendo retorno, não está fazendo bem, ele não está me satisfazendo mais. Larga de mão, deixa para lá. É isso que a cultura ela faz conosco. Ela quer que a gente faça. E sem perceber, o cristão ele aplica essa lógica à sua vida espiritual. Olha, eu vou fazer o que funciona. Vou fazer pelo tempo que funcionar, enquanto eu sentir que está valendo a pena. Enquanto eu sentir que está valendo a pena ser líder de jovens, eu vou fazer. Quando eu não sentir que está valendo, eu vou deixar. Vou largar de mão. Enquanto eu sentir que vale a pena participar de um grupo de discipulado, eu vou fazer. Não está valendo mais a pena? Deixa para lá. Ou seja, a gente pega Deus e coloca dentro da nossa cultura de performance. A gente pega Deus e coloca dentro da nossa cultura de satisfação e de bem-estar. Como se Deus fosse o responsável por fazer com que cada ser humano tivesse o bem-estar da vida. É isso que acaba acontecendo. Só que quando a gente olha para Jesus, ele fala, né? Tome a sua cruz cada dia. Tome a sua cruz cada dia. O problema é que a formação genuína, ela não funciona por essa lógica. Ela funciona pela lógica da cruz. A lógica da cruz diz que o atalho, ele mata. Que a pressa, ela deforma. E que a superficialidade produz ilusão de crescimento, enquanto as raízes, elas apodrecem. Essa é a lógica da cruz. E o mundo de hoje, ele traz exatamente isso, né? Um eu acelerado. A gente não percebe que a gente está nisso. Até é como se fosse, sabe aquele fumante passivo? A gente sente o cheiro do cigarro, não estamos fumando, mas estamos sentindo. Existe uma cultura da pressa na nossa vida. A cultura da pressa, ela fala bem assim, vamos, se arruma, vamos, rápido, a gente está atrasado. Por causa da cultura da pressa, a gente acaba brigando mais com a nossa esposa. Por causa da cultura da pressa, a gente acaba acelerando demais no trânsito. Por causa da cultura da pressa, a gente não tem paciência de estar em silêncio com Deus. Por causa da cultura da pressa, eu não tenho paciência no meu processo de sofrimento. Por causa da minha cultura da pressa, eu não tenho paciência nos meus relacionamentos com outras pessoas. Eu quero que elas se correspondem da forma como eu quero. Eu quero que o Hudson, ele seja o discípulo que eu quero que ele seja. A cultura da pressa, ela está permeada na nossa igreja. Por causa da cultura da pressa, a gente quer um crescimento assim, rápido. E se não está acontecendo um crescimento rápido, tem alguma coisa errada. Já percebeu? Se tivesse as nossas cadeiras aqui, lotadas de jovens, falando, não, a gente está certo. A gente está certo. Só que com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Deus não é apressado. Sabe de uma coisa, Deus não tem pressa. Estamos 2000 anos aqui na história e Jesus ainda não voltou. Ainda não voltou. Deus não tem pressa. Ele enviou Jesus na plenitude dos tempos. Ou seja, no tempo exato. Ele não vai fazer na hora que você quer, Ele vai fazer quando Ele quiser. Deus, Ele age assim, de forma assertiva. Isso algumas vezes é desconfortável para nós, mas é o que nos leva a confiar cada vez mais nele. Em sair desse eu acelerado. Olha, a cultura ela formou em nós um eu acelerado, que não consegue ficar em silêncio por 5 minutos, e essa cultura do eu acelerado tem causado cada vez mais ansiedade dentro do nosso coração. Então eu fico preocupado de uns problemas que vão acontecer, às vezes daqui a algum tempo, porque é o meu eu acelerado. O meu eu querendo resposta agora. O meu eu buscando segurança.
E são desejos legítimos, mas que devem ser buscados em Deus. É possível você ser espiritualmente ativo na sua comunidade, mas emocionalmente imaturo. Já viu essa? Pessoas que, tipo assim, pregam a palavra, nossa, a pregação dele foi uma bênção. A pessoa, ela prega a palavra, ela é usada por Deus, ela fala em profecia, ela é usada para falar de Deus para outras pessoas, mas quando chega um problema na vida dela, acabou. É uma pessoa instável emocionalmente falando. Por que isso acontece? Isso acontece porque nós estamos tendo mais conhecimento do que formação espiritual. Nós estamos passando mais tempo buscando informações do que mais tempo passando com o Senhor, sendo formado por Ele, estando em silêncio com o Senhor, buscando estar na tua presença, buscando relacionamento com Ele. Isso acontece, mas Jonathan, tem muita gente que passa tempo com Deus e mesmo assim está ansioso, vamos colocar assim. É porque Deus, Ele não deu somente uma disciplina para nós, Ele deu 9 disciplinas diferentes. Ele deu a disciplina do jejum, deu a disciplina do sábado, deu a disciplina do descanso, do sábado que eu falei, a disciplina das escrituras, a disciplina da comunidade, da confissão. São várias formas que Deus Ele nos deu de graça para que a gente saia desse momento de dor. Só que a gente precisa estar nesses lugares. Porque quando a gente sofre, a primeira coisa que a gente quer fazer é o quê? Eu quero me recolher, eu não quero saber de vocês. Eu não quero saber de comunidade, eu não quero saber de culto, eu não quero saber de Deus. Eu não estou afim de orar agora. Jonathan, eu não estou afim de orar. E realmente, assim, o seu sofrimento pode ser tão grande que, infelizmente, isso pode ser uma verdade mesmo. Só que é aí que você precisa de alguém. Você precisa de alguém que chegue para você e fale assim, olha, você não tem vontade de orar, mas eu vou orar por você. Olha, você não tem vontade de vir para a igreja, mas eu vou lá te buscar, porque você precisa. Às vezes você não tem força para lutar sozinho, mas você precisa de outra pessoa para levar junto com você. E Deus faz isso. Ele usa as pessoas para nos levar a isso. Nos momentos mais difíceis da minha vida, foi os momentos onde eu tive que olhar para mim mesmo e falar, cara, eu não consigo passar por isso sozinho. Eu preciso de alguém. Eu preciso confessar para alguém os meus pecados. Eu preciso confessar para alguém as minhas falhas. Eu preciso confessar para alguém as minhas dores, aquilo que eu estou sentindo, as minhas dúvidas, os meus questionamentos. Eu preciso falar para alguém. Porque quando a gente confessa os nossos pecados uns aos outros, é aí que nós somos curados. Não adianta, irmãos, a gente fugir do processo de Deus. Não é você confessar seu pecado para o seu terapeuta, é para você confessar seu pecado aqui na igreja. Não que eu não seja contra isso, eu sou muito a favor, faça isso, por favor. Mas não vamos desprezar o poder que a igreja ela tem, o poder que a comunidade ela tem, o poder de curarmos uns aos outros. A disciplina da comunidade, a disciplina de estarmos juntos, é muito importante. O Richard Foster, ele é um autor, ele nos lembra que as disciplinas espirituais como o jejum, o silêncio, a oração, o descanso, a simplicidade, não são opcionais. E é aqui que está o problema. Tem muita gente que acha que a vida de disciplina espiritual é opcional. É para alguns. É para mim, eu sou pastor, então tem que fazer. Agora, não é para você, você não precisa fazer. Irmãos, esse é o maior engano que o discipulado desse lado de cá do ocidente tem. É o maior engano. Por quê? Porque quando a gente acaba fazendo isso, a gente acaba desprezando as disciplinas e acaba não vivendo a plenitude de Deus. Eu até falei isso no meu discipulado essa semana, né? Gente, o jejum não é algo opcional. A igreja primitiva, no tempo da Bíblia, jejuava 2 vezes por semana, na quarta e na sexta-feira. Na quarta e na sexta-feira, até o pôr do sol. Ou seja, até às 18 horas da noite. Quarta e sexta-feira, toda semana. A quaresma daquele tempo não era a quaresma de se abster de alguma coisa.
A quaresma era 40 dias de jejum até o pôr do sol. Às vezes a gente olha a igreja primitiva e olha tantas coisas. A gente olha milagres, a gente olha Deus fazendo, a gente olha Deus falando, a gente olha Deus confirmando, Deus separando os apóstolos. E aí o Espírito Santo falou bem assim, olha, separe para mim Paulo e Barnabé. Enquanto ele estava adorando e jejuando. Adorando e jejuando. E aí a igreja de hoje quer viver o mesmo milagre de Atos, mas sem viver o estilo de vida da igreja. Não tem como. Não tem como a gente querer viver algo extraordinário em Deus, se a gente não está vivendo o estilo de vida que aquelas pessoas tinham. Não adianta eu querer ser um apóstolo Paulo da vida, e querer ir até o terceiro céu, se eu não estou orando em língua, jejuando como ele jejuava. Não adianta. Não adianta. Então, a sua busca, ela vai corresponder àquilo que Deus vai fazer em você. Deus, ele é misericordioso, ele pode fazer tudo o que ele quiser, irmãos. Ele pode, às vezes você não está buscando nada, e Deus pode vir com graça em você e te abençoar, te usar, derramar a bênção sobre você, derramar a tua graça, a graça dele sobre você. E ele faz isso mesmo. Mas esse não é o padrão. O padrão é você todos os dias se encher. Cada dia buscar ao Senhor, cada dia estar com Ele, todos os dias. Porque essas disciplinas não são para uma fase, são para a vida toda. Quando eu jejuo, eu estou orando com o meu corpo. Eu oro com o meu corpo. Meu corpo, ele ora. A gente acha que só a nossa mente, né, que precisa ser renovada. Não. A Bíblia fala que nós devemos se entregar como um sacrifício vivo a Deus. E esse sacrifício vivo não é só um sacrifício mental, de buscar se concentrar nele. Não, o nosso corpo, ele também tem que orar. Nosso corpo, ele tem que orar. E aí que é um ponto. A mesma cruz que mata, também é a cruz que cura. Ela mata você porque ela quer curar você. Ela quer fazer com que você viva para Ele, que você viva para Ele. E eu estava vendo uma coisa hoje. Existe estágios da vida espiritual. Sabe, cada um de nós vai ver estágios diferentes da nossa vida espiritual. O primeiro estágio é o estágio onde a pessoa ela se converte. Ela fala assim, olha, meu Deus, estou aleluiado. Tipo assim, sabe aquela pessoa que teve uma experiência com Deus e fala assim, meu Deus, Deus é a melhor coisa que existe nesse mundo. Sabe? A gente passa por essa fase. Aí entra a segunda fase. A segunda fase é a fase onde você acaba participando dos cultos, participando da igreja, sendo membro ali. Você acaba frequentando ali o grupo de estudo, o grupo de discipulado, o culto de domingo. Enfim, você acaba sendo um frequentante. Essa é a segunda fase, o segundo estágio. O terceiro estágio já entra o estágio onde você começa a servir. Você começa a liderar, você começa a ser um diácono, você começa a ser um pastor, você começa a ser um líder de jovens. Já é a fase de servir. E a igreja de hoje, em dia, ela está muito focada nessas três fases. E normalmente as pessoas param até aí. Por quê? Porque quando chegam a próxima etapa, acontece algo. Acontece um fator. E esse fator é algo diferente para cada um de nós. Mas todos nós vamos passar por ele. Para você ir para o quarto estágio, vai acontecer um sofrimento. Algo ruim na sua vida. Algo que realmente vai te abater. Algo que realmente vai mexer com você. Que pode ser muitas coisas diferentes. Pode ser uma crise de fé. Pode ser uma crise de identidade, pode ser uma crise de um problema que você teve na sua igreja, pode ser, enfim, uma doença que pode acontecer, pode ser um líder que te decepcionou e você acabou saindo da igreja por conta disso, pode ser, mas um sofrimento muito grande, assim, uma perda, pode ser muitas coisas, o sofrimento. E aqui nesse ponto, nessa perda, nesse sofrimento que acaba acontecendo, você vai ter que tomar uma decisão. Ou você vai para frente, e tem muita gente que, graças a Deus, vai para frente. C.S. Lewis, ele fala muito sobre isso, né? Gente, o C.S. Lewis, ele casou com 52 anos. A esposa dele morreu 3 meses depois. Imagina. Ele escreveu um livro chamado Luto, do Sofrimento, né? O sofrimento. E ele reflete muito sobre isso, né? Sobre esse papel do sofrimento. E o sofrimento, ele é horrível.
Ele é ruim mesmo. Mas ele também tem um papel transformador na nossa vida. Transformador. Transformador. Porque ninguém, quando sofre, acha que isso vai trazer algum tipo de benefício. Ninguém, nem eu mesmo, quando estava sofrendo. Mas se você escolher servir a Deus mesmo assim, se você escolher estar com o Senhor mesmo no seu sofrimento, se você escolher se submeter e se render ao Senhor, Deus, olha, eu sinto isso, mas eu me rendo a Ti. Eu entrego a minha angústia a Ti. Eu oro a Ti, Senhor. Eu entrego a minha dor a Ti. Eu choro. E é normal você chorar diante de Deus e falar, Deus, até quando? O salmista, 99%, acho que 1/3 dos salmos é isso. Até quando, Senhor? Até quando o mal ele vai persistir? Até quando, Senhor, a injustiça vai prevalecer nesse mundo? Até quando? Existem esses salmos de lamento mesmo na Bíblia. E Deus ele quer ouvir isso de você. Até quando? E a questão, irmãos, é que Deus, Ele não responde isso. Mas sabe o que Ele faz? Em vez de Ele responder a pergunta, Ele dá algo melhor. Ele dá Ele mesmo. Ele dá Ele mesmo. E quando eu vejo Ele, quando Ele vem, aí tudo se vai, sabe? Toda dor, todo sofrimento, vai indo. Não vou falar que vai sumir de um dia para o outro, porque não vai. Mas vai indo. Todos os dias que eu chego diante de Deus e falo, Senhor, eu estou sentindo isso. Aí Ele vem. Aí cada dia que Ele vem, cada dia que eu estou com Ele, eu estou inspirando o Espírito Santo. Eu estou expirando, saindo de mim, toda dor e sofrimento. Dia após dia, com o Senhor. Quando eu estou com Ele. Irmãos, nem tudo nessa vida será respondido. Eu não sei por que muitas coisas acontecem com as pessoas, não sei. Mas o que eu sei é que o Senhor ele quer trazer a providência dele na sua vida. E Ele quer te curar, Ele quer te transformar. Isso eu sei, isso eu tenho certeza. Ele quer fazer isso e muitas vezes Ele vai fazer isso nos momentos mais difíceis da sua vida. Mais difíceis, que mais doem. E aí você vai ter que tomar uma decisão. Ou você vai retroceder, que é o que muita gente faz. Muita gente quando passa por esse momento de dor, de sofrimento, a primeira coisa que eles fazem é, olha, isso aqui não serve para mim. Deixa Deus para lá. A pessoa prefere viver com a possibilidade, ou até sabe da possibilidade de que Deus existe, mas esse negócio de igreja não dá para mim. Eu não acredito mais. E aí ela volta para o primeiro estágio de novo, mas em outra coisa, em outra formação. Porque não tem como ela sair disso. Se ela não está na igreja, ela vai fazer isso em outro lugar. Buscar uma formação em outro lugar. Mas quando você passa dessa fase e entra no quarto estágio, aí você começa a estar naquele lugar do seguinte, de auto-reconhecimento. Um lugar onde você começa a conhecer a Deus de uma maneira muito mais profunda do que antes. De uma maneira que você não ia conseguir entender se você não passasse por isso. E só quem passou por um sofrimento e passou por essa fase consegue falar disso dessa forma. Quando você começa a entrar nesse lugar de sofrimento e de dor, e você começa a buscar a Deus, Deus ele começa a se revelar de você de uma maneira muito diferente. De uma maneira muito pessoal. De uma maneira muito mais viva. Muito além de um Deus que você ouviu falar, mas de um Deus presente. Um Deus que está aqui. E que quer curar você, que quer mudar você. De um Pai. Chega de ouvir sobre outras pessoas de que Deus é Pai. Está na hora de você saber que Deus é seu Pai. Está na hora de você saber o amor de Deus. Do amor que excede todo entendimento, largura, comprimento, profundidade e altura do amor de Deus. É essa a oração do apóstolo Paulo para nós. E é nesse lugar que você acaba conhecendo mais isso. Nesse lugar de dor. E aí você começa a se auto-reconhecer também. E fala, Deus, olha, antes eu não te conhecia. Eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Foi isso que Jó falou no final de Jó 42. Depois de perder todos os seus filhos, depois de perder todos os seus bens, depois de passar por sofrimentos, do qual acho que nenhum de nós passou na vida ainda. Nenhum de nós perdeu 10 filhos de uma vez. Nenhum de nós. Mas no final, o próprio Jó chegou. Agora eu te conheço.
E aí quando a gente entra nessa fase, desse quarto estágio, a gente entra para o quinto estágio. O quarto estágio é esse estágio de auto-reconhecimento, de dúvida, de dor. Mas o quinto estágio é onde Deus, você começa a servir. Só que você não serve mais de uma maneira que você servia no terceiro estágio, você serve de uma maneira diferente. Você serve por uma motivação diferente, de uma forma muito mais profunda, de uma forma muito mais motivada pelo amor de Deus. Por tudo aquilo que você sofreu. Você se compadece mais com a dor do outro. Uma pessoa está vivendo ansiedade, você fala, cara, eu sei como é viver isso, porque eu já vi. E eu reconheço a sua dor. E aí nós chegamos no sexto estágio. Eu acredito que o sexto estágio é o último. É aquilo que a gente só vive realmente ali no final da nossa vida, ali, depois dos 60 anos, vamos colocar assim. Esse estágio é onde mesmo no pior sofrimento da sua vida, você emana uma paz, um amor, que só do ato de você falar, você já transparece Deus. É isso que eu vejo na vida de Eugene Peterson, né? Que foi um autor muito importante. No final da sua vida ele morreu. Ele morreu e ele estava numa doença assim terminal, sabe? Ele sabia que ia morrer. Só que ele tinha uma paz tão grande e um amor tão grande por Deus, que as pessoas que estavam naquela sala, que ouviam ele falar, que ele ouvia ele falar só aquilo que ele falou nos livros dele. Tudo aquilo que ele falou já estava nos livros dele. Mas a voz dele, a paz dele, era possível ser sentida. Foi o que Tim Keller sofreu quando ele morreu com um câncer no pâncreas. A família dele falou bem assim, que nos seus últimos dias, a maior dor dele era que ele ia se separar da esposa dele, né, da Kate. Foi uma das maiores dores para ele. Mas ele falou o seguinte, eu já estou pronto, eu quero ver Jesus, eu quero ver o meu Salvador. E foi bonito, porque a esposa dele deu um beijo na testa dele, e ele simplesmente foi. São estágios da vida onde a maturidade espiritual ela acaba levando a gente, aonde Deus ele quer levar para a gente. Porque Deus ele nunca falou que ele ia nos livrar dos sofrimentos. Na verdade ele falou o contrário. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porque Jesus ressuscitou, tudo vai ficar bem. Porque Jesus Cristo ressuscitou, tudo vai ficar bem. Porque Ele é a nossa esperança. Então assim, não importa o que você está passando agora. Tipo assim, eu sei que é sofrido, eu sei que é muito difícil. Mas existe esperança para você. Existe esperança. E você vai conseguir passar por isso. Mas se submeta a esse processo. E por último, que ele fala, que eu falo para vocês, que ele fala, né? Siga-me. Siga-me. O que ele quer dizer com isso? Siga-me. Siga-me. É legítimo você desejar uma direção e companhia para uma jornada, porque ninguém quer andar sozinho, né? Eu não gosto de andar sozinho. O próprio Senhor falou bem assim, né? Quando ele viu Adão. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só, porque nem mesmo a Trindade está só. A Trindade é eterna antes da fundação do mundo. E eles vivem em pleno amor, em plena unidade antes da fundação do mundo. Deus, ele é uma comunidade de 3 pessoas em um. É a Trindade. E aí o siga-me é um verbo de movimento contínuo. O siga-me, ele não tem um destino final nessa vida que não seja o próprio Cristo. A jornada inteira é o discipulado. Não existe estágios pós-discipulado. Não há uma aposentadoria espiritual. Há apenas o próximo passo. E a presença dele garante o próximo passo. Qual é o seu próximo passo? Qual é o próximo passo que você tem que dar com Deus na sua vida? É o chamado de Jesus, siga-me. E aqui está o que distingue o discipulado cristão de qualquer outro programa de autodesenvolvimento. Porque você não está seguindo um método. Você não está seguindo 12 regras para ser feliz. Você está seguindo uma pessoa. Uma pessoa real que está viva. Uma pessoa viva e presente que te conhece pelo nome, que intercede por você diante do Pai e que te sustenta pelo Espírito. E aí existem muitas mentiras que as pessoas que o mundo acaba colocando para nós. A primeira delas é que a jornada espiritual ela é individual. E a segunda é se você tiver conteúdo certo, pode se formar sozinho.
E por quê? Porque o consumo de conteúdo não é formação. Irmãos, saiba de uma coisa. Não tem como você crescer sozinho. Não tem como. Cristianismo não foi feito para viver sozinho. Discipulado não foi feito para viver sozinho. Foi sempre para ser feito em comunidade. Não adianta você querer vencer a sua vida, os seus pecados, as suas dificuldades, as suas dores, o seu sofrimento sozinho. Você não vai conseguir. Vou falar logo, você não vai. Você precisa do corpo. Você precisa de comunidade, porque a nossa jornada ela não é sozinha. Não é sobre eu, Jonathan, ir lá, pegar minha Bíblia e orar. Senhor, me abençoe. Senhor, me cure. E ficar por isso. Não. É eu fazer isso também, mas estar junto com outras pessoas e cooperar na transformação também de outras pessoas. Só o conteúdo por si mesmo não vai te formar. O consumo de conteúdo ele não é formativo. O consumo de conteúdo ele é importante. Mas o que vai te formar são várias práticas espirituais que Deus ele colocou para dentro de nós. E uma delas também é a comunidade. A comunidade ela está aí para isso. Bonhoeffer, ele foi um teólogo que viveu na Segunda Guerra Mundial e principalmente na Alemanha nazista. E foi uma das pessoas que foram contra aquilo que estava acontecendo naquele lugar, né? Naquele ambiente. Dietrich Bonhoeffer é o nome dele, ele até tem um filme, se você quiser ver o filme, ele é muito interessante, ele é muito bom. E ele fala o seguinte, que o cristão que tenta viver a fé sozinho está vulnerável a uma perigosa forma de auto-engano. Todo mundo que escolhe viver sozinho está vulnerável a isso. Porque é na comunidade, é na confissão mútua, na correção fraterna e no serviço uns aos outros que o discípulo, ele descobre quem ele realmente é. A primeira pergunta do nosso discipulado não deve ser, o que você aprendeu hoje? Talvez deve ser, quais pecados você tem lutado dessa semana? Quais pecados você tem lutado essa semana? Como tem sido sua vida? E gente, vamos ser sinceros. Isso não é só para vocês não, isso é para mim também. Eu também tenho que confessar os meus pecados. Eu também peco, eu também erro, eu também... Nem todos os dias eu estou muito full Deus assim, sabe? Meu Deus, que vem aqui na terra, Senhor. Nem todos os dias eu estou assim também. Tem dias que eu estou mais... Nos dias que eu estou sofrendo mais, aí eu busco mais a Deus. Nos dias que eu não estou sofrendo tanto, aí eu tenho que me esforçar um pouquinho mais. Essa é a verdade. Nem todos os dias eu vou estar assim. Mas todos os dias eu me comprometi a estar com Ele. Todos os dias. Uma coisa que as pessoas elas não entendem é que o discipulado, ele é uma vida, mas é uma vida que é confirmada desde o batismo. Quando a gente se batiza, nós não fazemos uma decisão como se fosse o seguinte, olha, eu escolho viver nessa igreja ou viver numa outra. Ou uma decisão, eu escolho comprar esse iPhone e não comprar esse Galaxy aqui. Quando a gente se batiza, a gente está dizendo para Deus, até o fim da minha vida, eu vou me dedicar à minha formação espiritual. Até o fim da minha vida. É como se fosse um casamento, sabe? Um casamento a gente faz o voto, até o fim da minha vida eu vou estar com você, até que a morte nos separe. Não é isso que a gente faz? Quando a gente se batiza, a gente está fazendo a mesma coisa com Deus. Até o fim da minha vida eu estarei casado com você. E não só o fim da minha vida, né? Até a eternidade. Mas até o fim da minha vida, eu vou me dedicar à minha formação espiritual. E aí, o que a gente pode fazer então, para viver isso? Ele fala, né, que tem um autor chamado Kurt Thompson, que ele é um psiquiatra cristão. E ele confirma isso pela neurociência. Ele confirma que a transformação profunda do caráter requer o que ele chama de experiências relacionais corretivas. Ou seja, encontros repetidos de vulnerabilidade, presença e acolhimento, que ao longo do tempo reescreve os padrões neurais da vergonha e do medo. Quem já viu aqueles alcoólicos anônimos? Sabe, tem aquele ator que foi o pai do Thor, esqueci o nome dele agora, tá? Mas tá lá, quem gosta de Marvel vai saber quem é. É o pai do Thor lá do filme. Ele era ateu. Ele começou a ir nos alcoólicos anônimos. Ele começou a ir porque ele era alcoólatra.
E aí ele começou a ir nos Alcoólicos Anônimos. Tem uma coisa: existe sempre um apelo, uma força superior a nós mesmos, para que a gente possa vencer os nossos vícios, as nossas dificuldades. Mas a primeira coisa para que você possa viver isso é, primeiro, reconhecer: meu nome é isso e eu sou um alcoólatra. E aí, quando eles começam a confessar isso e pedir sobre essa força superior, e aí a mudança lá começa a acontecer. E sabe o que ele falou? Eu era muito ignorante, mas hoje eu acredito em Deus. Porque foi Ele que me transformou. É Ele que me transforma. Pela sua força de vontade, você não vai conseguir sozinho. Você precisa de uma força superior para que possa operar dentro de você. Mas primeiro, vem de um reconhecimento. Ele falou: eu sou um alcoólatra. Mas eu falo a mesma coisa: prazer, meu nome é Jonathan, eu estou doente, eu sou um pecador. E eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. E eu não preciso de Jesus só no meu início. Eu preciso de Jesus hoje. Eu preciso de Jesus amanhã. E eu preciso de Jesus depois de amanhã e até o fim da minha vida. Eu preciso de Jesus todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida eu preciso de Jesus. Auto-engano é eu pensar que eu não preciso dele. E quando eu não me coloco nesse lugar das disciplinas espirituais, quando eu começo a tentar e não pratico o treinamento, quando não pratico a disciplina, involuntariamente estou dizendo para Deus: Deus, eu não preciso de você. Eu consigo por mim mesmo, eu consigo ser cristão sem você, eu consigo fazer a obra sem você, eu consigo fazer a obra sem estar na igreja. Eu não preciso de igreja, eu não preciso ir para o culto hoje. Não, deixa para lá. Eu não preciso disso. É o auto-engano. Mas a comunidade, ela nos tira desse auto-engano. E Deus, Ele quer nos tirar disso. E aí, para a gente ir finalizando, a Bíblia, ela não foi dada apenas para ser estudada, ela foi dada para ser praticada. Estudo é bom, eu amo estudo e faço estudo toda quinta-feira. Mas o discipulado é muito mais do que isso. É uma formação espiritual, uma busca até o fim da minha vida de ser formado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, para a gente poder praticar, né? Sempre tem que ter. Primeira prática que eu recomendo para que a gente possa fazer depois que a gente, desse estudo, dessa palavra de hoje. Comece a ler um livro da Bíblia. O que eu quero dizer com isso? Escolhe um livro da Bíblia. Eu escolhi, por exemplo, agora eu estou lendo o livro de Efésios. Eu pego o livro de Efésios, leio uma parte dele, começo a meditar nele. Começa a refletir sobre ele. Todos os dias eu faço isso, não leio a Bíblia toda, assim, de uma vez. Eu pego uma parte do texto e vou lendo. E depois, ore o que você aprendeu naquele texto. Então hoje, por exemplo, eu li Efésios 4, e Efésios 4 fala muito sobre a pílula da questão da unidade, de se esforçar para manter a paz com todos, para que a gente possa falar sobre a questão do corpo de Cristo, que Ele distribuiu dons para cada um de nós, e que Ele governa sobre a igreja, e que sustenta a sua igreja, enfim. E aí a minha oração é: Senhor, que o Senhor mude meu coração para que eu seja menos sectário. Mude meu coração para que eu promova mais a unidade da igreja e não a separação dela. Da minha igreja, porque é muito fácil a gente desunir a igreja. E, Senhor, eu confio em Ti, você sabe melhor do que eu como fazer a igreja ser a sua igreja. Só me use para isso. Essa é a oração hoje. É só um exemplo que eu dei. E segundo, busque uma regra de vida, não dependa da sua vontade. O que eu quero dizer com isso? Uma regra de vida é aquilo que a gente chama de uma regra de espiritualidade, para a sua vida espiritual. Aquilo que você vai fazer todos os dias da sua vida, ou 2 vezes por semana, enfim. Defina essa regra. Seja intencional nisso. Pegue ali a sua agenda, que tem muitas coisas, e fala assim: olha, se eu não focar em ser formado por Deus, eu vou ser formado por outra coisa. É isso que nós aprendemos aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar a minha agenda e colocar Deus lá. Colocar uma regra de vida. E uma das coisas que eu até faço na minha vida, mas isso não é para todo mundo, isso não é um padrão, cada um tem a sua realidade e aquilo que faz sentido para você. Não adianta você querer começar 1 hora por dia, sendo que você não ora nem 5 minutos, cara. Que seja 10 minutos, seja 5 minutos, mas que seja. Faça isso, coloque isso na sua vida. Eu, por exemplo,
Coloco na minha regra de vida orar de manhã e de noite. Estar com Deus de manhã e de noite. Então, eu oro todos os dias, faço minha oração inicial, me trazendo a consciência, falo sempre o Salmo 16:8, né? Sei que o Senhor está comigo, sempre comigo, não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Repito esse salmo, depois oro 15 minutos em línguas, depois leio a Bíblia por 20 minutos e medito na sua palavra, depois oro a palavra, depois oro o Pai Nosso, depois passo um tempo contemplando a Deus. E à noite eu vou lá e coloco um exame de consciência para refletir sobre todos os meus dias, sobre minhas palavras, atitudes e ações que eu fiz no dia, me arrependo dos meus pecados e peço graça de Deus para o próximo dia, e depois leio um salmo. Aí você vê a minha rotina e fala, meu Deus, isso é inalcançável. Mas gente, isso aí é o que eu faço. Agora o que você faz? Pode ser 15 minutos por dia. Pode ser só 15 minutos lendo a palavra e depois orando a Deus. Comece simples e depois vai incrementando. Foi assim que eu comecei. Mas invista mais tempo na sua regra de vida. Crie uma para você. Não dependa da sua força de vontade. Coloque isso na sua rotina. Jejue mais. Então coloque na sua regra de vida. Olha, eu não vou jejuar todo dia, mas vou jejuar uma vez por semana. Ou vou jejuar 2 vezes por mês. Ou uma vez por mês. Comece colocando isso, você vai vendo crescimento espiritual na sua vida. Então busque ter uma regra de vida. E eu posso te ajudar nisso. E terceiro, busque alguém para caminhar junto com você. Porque o caminho de Jesus é feito sempre em comunidade. Se você está sozinho e tem muita dificuldade de ter uma regra de vida, de buscar a Deus, de ser discípulo de Jesus, busque alguém mais maduro que você. Busque ajuda. E aqui não falta gente para te ajudar. Não falta. Existem muitas pessoas que querem te ajudar a fazer com que o seu relacionamento com Deus realmente seja algo vivido, seja algo vivo. Mas você precisa querer. Você precisa querer estar em comunidade. Precisa estar disponível na sua agenda. E a sua agenda ela é enorme, tem muita coisa nela. Mas precisa estar numa dessas coisas, a sua comunidade. Porque se você não buscar viver na comunidade, irmãos, outra coisa vai formar você. E aí, entra o tópico, né? Quando a sua fé estagnar, não pergunte, que curso eu preciso fazer? Não existe curso para isso. Mas pergunte, que prática eu devo adotar? Se eu estou passando por um vício, eu estou caindo em pornografia, eu estou caindo, sei lá, em alcoolismo ou no cigarro, que prática eu devo fazer? A prática do jejum. Que pessoa eu devo procurar? Procure um discipulador, procure uma pessoa mais experiente que você na fé para poder te ajudar a viver e a vencer esses seus desafios, a vencer esse seu sofrimento, essa sua dor. Se a pessoa está muito ansiosa, que prática você recomenda, pastor Jonathan? Eu recomendo a prática da confissão, eu recomendo de você estar num lugar vulnerável, eu recomendo a prática de você fazer a oração silenciosa, de estar com a Trindade e só se concentrar no amor dele. Eu sou amado, e eu te amo. Eu sou amado por ti e eu te amo. Imagina você ficar 30 minutos tendo essa consciência e buscando ter essa consciência. O como que isso pode mudar a sua vida? A oração silenciosa, a oração da Escritura. Existem muitas coisas que a gente pode recomendar para pessoas que estão passando por fases diferentes. Mas você só vai saber isso se você procurar a comunidade. E que hábito você deve abandonar? E aí, aqui que está um ponto, né? A gente gosta de fazer muita coisa. A gente gosta de assistir Netflix, a gente gosta de assistir série, de ficar no Instagram, de ficar no YouTube. Largue isso. Se você está passando mais tempo nessas coisas, cara, exclui o Instagram, exclui o YouTube, passa mais tempo com Deus. Tenha uma vida intencional com Deus. E você vai ver muita diferença na sua vida. Muita diferença. E aqui é o nosso slide, né? Cristo, ele já morreu por você e não há mais condenação. E nesse exato momento, ele está com você agora, pelo Espírito, e ele traz uma presença viva, para que no futuro, a sua formação ela seja completa, e que você o veja face a face. O veja face a face. Nós não estamos hoje buscando uma formação passiva, mas uma formação intencional. Cada dia, todos os dias, até o fim. E essa é a pergunta que eu faço para vocês hoje.
Vocês querem ser formados por quem? Pelo Senhor Jesus? Ou pelas redes sociais? Pelos algoritmos do Instagram, do YouTube, que acabam, de um programador lá da Vale do Silício, que acaba colocando para você e estudando o comportamento humano para que você fique cada vez mais nas redes sociais. Eu não quero ser formado pelas minhas redes sociais. Eu não quero ser formado mais pela minha cultura da pressa, onde eu tenho que ficar lá com a minha esposa, hein? Adianta, vai, fala logo tudo, resume. É a cultura da pressa. Eu não quero mais ser formado pela cultura do consumismo, dizer para mim, do mercado dizer para mim aquilo que eu preciso. Deus sabe o que eu preciso e Ele vai me dar o suficiente para isso. Eu quero ser formado por Deus, irmãos, todos os dias. E o meu maior desejo, além de estar com Deus, é de estar com vocês e que a gente possa ver isso em comunidade. Imagina só, irmãos, eu já estava até sonhando isso com o pessoal do discipulado, né? A gente marcar o retiro dos homens, vai ser só os homens. 3 dias, só oração e jejum. Imagina a gente conseguir viver juntos em comunidade, uma rotina onde, sei lá, quarta-feira a gente jejue juntos em comunidade. Imagina a gente conseguir juntos praticar a oração silenciosa uns com os outros. Ou a gente separar um dia de descanso. Em vez de colocar na nossa rotina outros trabalhos, outras coisas, separar um dia só para dedicar mais ao nosso casamento, dedicar um dia mais a eu chamar algumas pessoas para ir lá em casa só simplesmente para estarem comigo. Viver em comunidade. Separar um dia para eu confessar os meus pecados uns aos outros. Para pessoas ali de um grupo de 1 a 3 ou 5 pessoas. Imagina essa comunidade. Que a gente possa viver as práticas, as disciplinas espirituais juntos. Esse é o meu sonho. É que a gente possa viver isso cada dia juntos. Sendo formados intencionalmente até a nossa morte pelo Senhor Jesus Cristo. E aí? O que a gente pode dizer é que, olha, você pode dizer, olha, eu não consigo mais. Eu não consigo fazer isso, Jonathan. Eu não consigo jejuar. Eu não consigo jejuar até meio-dia e tal. Ninguém está te chamando para isso, irmãos. O que eu quero falar para vocês é o seguinte. Apenas busquem ser intencionalmente discipulados por Cristo. E o resto deixa Ele fazer. Jesus não falou, olha, primeiro jejue e depois siga-me. Ou, primeiro leia a Bíblia e depois siga-me. Ele falou, simplesmente siga-me. Vem. E aquele negócio, né? Quando Ele chamou os seus discípulos, Ele falou, todos venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim. Os fariseus escolheram os seus discípulos, eu não. Eu falo, venham todos. Existe graça disponível para você hoje. Qual tem sido a sua dor? Qual tem sido aquilo que você tem se afastado? Porque quando nós sentimos dor e sofrimento, e enfim, consequências dos nossos pecados, a gente busca fórmulas e caminhos de felicidade para fugir da nossa dor. Fugir do nosso sofrimento, fugir dos nossos próprios pecados, fugir da nossa doença. O tempo todo a gente quer fugir dela. A gente quer criar um novo Éden para retornar para Ele, porque nós estamos em exílio. Eu não sei qual é a sua dor, mas eu sei que Deus Ele quer curar você. Eu sei que Deus quer transformar você. Então diga assim para Ele hoje. Irmãos, não é só você que passa por dor, eu também passo por dor. Mas eu digo sim ao Senhor. E Ele começa a transformar em mim. Não existe ninguém aqui que está bem. Sabe? Bem no sentido 100% como se estivesse no céu. Todos nós temos problemas, todos nós temos dores. A questão é para quem você vai entregar a sua dor. Não entregue a sua dor para as fórmulas do mundo. Entregue a sua dor para Deus. Jesus, no momento mais difícil da vida dele, que ele suou sangue, ele orou ao Pai, Senhor, afaste de mim esse cálice. Ele falou antes, eu estou angustiado e triste. Angustiado e triste. Jesus sentiu isso, ele estava angustiado e triste. E ele falou, olha, Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. E ele orou isso 3 vezes ele orou. A resposta de Jesus às suas dores foi entregar para Deus.
E esse é meu convite para você essa noite. Entregue sua dor a Deus e deixe Ele transformar você cada dia. Cada dia. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.